Todo mundo está se conectando na TVU Online. E você vai ficar de fora? Acesse tvurbana.tv.br. Virando o jogo, oferecimento Banrisul. Servidor público e aposentado, façam consignado no Banrisul. Muito boa tarde, meus amigos. Estamos começando o Virando o Jogo desta quinta-feira, dia de Grêmio. Terça foi dia de Inter, hoje é dia de Grêmio. O Grêmio joga na Arena logo mais contra o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Você acompanhando o Virando o Jogo ao vivo aqui pela TV Urbana, TVU, canal 55, também canal 11 no Sistema Net, e pela internet você tem a possibilidade de nos acompanhar no site da TVU, no player da TVU, que é tvuplay.tv.br. E ainda pelo Facebook, nas páginas @TVUplay e @Virando o Jogo TV, onde você participa conosco também pelo Facebook, ou se preferir, você pode participar pelo nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp, 999-817-700. 999-817-700. Para você interagir conosco aqui no programa, que hoje tem na bancada o Diogo Rossi na extrema-direita, tudo bem, ao lado do Nelson Cerqueira. Boa tarde. E aqui à minha esquerda, nós estamos recebendo os convidados hoje no programa, o nosso presidente da Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos, a nossa SEG, presidente Edgar Vaz. E também o comunicador recém-chegado de Portugal, estava promovendo lá uma festa, né, pelo futsal, bem, Hugo Larroque. Tudo maravilha, bom. Tudo bem, maravilha. Estamos aí, né? Então vamos falar aí sobre vários assuntos, mas especialmente do futebol. Antes de mais nada, me permitam os componentes da mesa, os nossos telespectadores. Ontem já fizemos uma saudação aqui, que era a data do aniversário, mas faço questão de cumprimentá-lo pessoalmente, presidente Edgar Vaz, não só pelo aniversário de ontem. Acho que foi o quê? 28 anos que fez? Eu já chegou nos 30, não? Eu não comemoro mais aniversário. Depois dos 50, se comemora a data de fundação, não de aniversário. Mas nós tivemos a oportunidade de comprovar aí o quanto o presidente Edgar Vaz é considerado, é querido por todos nós da categoria dos cronistas esportivos, não só pela atuação dele como cronista esportivo, como jornalista, radialista, enfim, mas também e principalmente pelo trabalho que ele vem desenvolvendo na nossa entidade nesses últimos, são 2 anos e meio? Se computarmos metade de 2014, 2015... 16, são 3 anos. São 3 anos, porque a partir da metade de 2014. O trabalho excepcional, extraordinário de recuperação da nossa entidade. Não só no aspecto financeiro, mas também, eu diria, principalmente no aspecto moral, de respeitabilidade da nossa entidade, que por algumas circunstâncias na gestão anterior havia perdido tudo isso, né? Financeiramente ainda o processo continua e o Edgar Vaz aí tem o respaldo e o apoio do Nelson Cerqueira, que é o vice-presidente financeiro da entidade, tem o apoio do José Aldo Pinheiro, que tem muito contribuído na parte jurídica aí, porque os problemas foram imensos. Então, como isso já é de público... Está faltando? Não, tem sim, tem os outros, o Alex Bagé, vice-presidente. Quem é o presidente do conselho? Mas o presidente... o presidente do conselho é importantíssimo, que é isso? O presidente do conselho é importantíssimo. O presidente do conselho... Mais importante que o presidente do executivo. Como disse o Edgar Vaz, depois de uma certa idade, não se comemora aniversário, passa a ser inauguração. Né? Data de fundação. Data de fundação. Então, o presidente do conselho é justamente aquele cara que depois de uma data avançada da fundação, o pessoal diz assim, não vai incomodar na parte administrativa aqui, vai lá para o conselho, fica lá.
ajeita um posicionamento para ele ali. E fica quietinho lá no Conselho Deliberativo. Mas tenho muita honra também desse cargo, né, sem dúvida alguma. Não tenho e não pude colaborar, estou procurando agora com maior liberdade, já que nos últimos 4 anos eu estive na assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, então realmente não dispunha de tempo maior. Agora sim, tenho procurado aí, na medida do possível, né, auxiliar um pouco mais, desde que não atrapalhe. Mas o importante dizer, né, Rogério, que isso não é um mérito único e exclusivamente do presidente da Executivo da SEG. É um trabalho que eu reparto e qualquer tipo de elogio que se recebe, ele sempre tem que ser transferido para o grupo. A equipe que a gente conseguiu formar é uma equipe que tem nos apoiado de uma forma ou de outra, se não muitas vezes presencialmente, mas nos dando apoio, nos dando respaldo. Isso tem sido extremamente importante e é por isso que a SEG não é única e exclusivamente por causa do Edgar Vaz. É o trabalho de um grupo que está aí, né, não apenas da Executiva, mas também com o apoio do pessoal do Conselho, do Conselho Fiscal, que tem acompanhado para e passo aquilo que a gente tem feito em termos de administração. Presidido o Conselho Fiscal, isso me permita, Edgar, pelo Hilton Mombach, nosso colega do Correio do Povo. Correio do Povo, e que tem também figuras importantes. E às vezes esse talvez seja o mecanismo mais importante de uma entidade, né? Que é o Conselho Fiscal, que está ali por entendimento até mesmo das pessoas que estão envolvidas nessa parte de fiscalizar, de conferir, parte contábil, o que entra de dinheiro, a movimentação toda, conhecer e saber da realidade da associação. Então, acho que também é um somatório, né? Dos 3 poderes, vamos dizer assim, que se é que a gente pode chamar de poder, de uma instituição que aos poucos está recuperando a sua credibilidade. Mas no dia a dia, vocês é que estão lá, especialmente você, Edgar, e o Nelson Cerqueira, que estão lá com os nossos colegas da entidade, que são os nossos servidores e apoiadores lá, o Michel e o Otávio, né? Exato. Tocando o dia a dia. Mas, de qualquer maneira, nós tivemos nos nossos grupos da diretoria da SEG e também da SEG, que é o grupo aberto para todos os cronistas, muitas mensagens de felicitações aí pelo aniversário e pela atuação do Edgar Vaz. E a gente fica, né, muito satisfeito e muito alegre, realmente, que isso vem acontecendo, porque é a união e a reunião novamente da nossa classe dos cronistas esportivos. Então, isso é extremamente positivo e tu és o grande responsável por isso, sem dúvida alguma. Hugo Larroque, tia Hugo, o que tu andou aprontando lá por Portugal, tia Hugo? Tá. Que bom poder participar com vocês nesse programa tão assistido aí nas redes sociais. O Hugo que esteve conosco lá na festa, né, de encerramento de Campeonato Gaúcho. Participação importante com a gente. Eu tive um grato prazer, já conheço o Nelson há algum tempo, o Edgar também, tu, o Rogério, dessas andanças de comunicação. De rádio. E isso é maravilhoso. Quem trabalha com comunicação é isso, é essa vivência de tu ampliar o teu conhecimento em basicamente todas as esferas. E uma delas foi lá na festa dos destaques Gauchão 2017. Foi importante, levamos um artista muito bacana, o William Neto, lá. E isso é bom, porque agrega sempre as forças, né? E o que a gente puder somar sempre é positivo. E numa dessas festas também eu fui convidado ali pela Prefeitura de Rolante, um abraço lá, o povo de Rolante, uma cidade bacana, uma cidade de agricultura familiar, uma cidade do calçado. Eles têm um projeto muito legal. E que foi o ano passado que teve aquela inundação, não foi em Rolante que teve aquele problema? Foi o ano passado? Sim. O Rolante, Taquara, regiões ali que teve um vendaval muito forte, e teve quase um ciclone. Rompimento também de uma barragem. Isso. Né, inundou a cidade, o povo passou lá por momentos difíceis. E é um povo que está sempre trabalhando com as suas famílias, com os seus pais. E lá tem um trabalho muito bacana da Prefeitura, que eu chamo a atenção. É importante a gente trazer coisas boas, né? Porque veja bem, a política atual está um pouquinho conturbada, a gente não tem mais credibilidade, mas tem pessoas que fazem esse trabalho. Lá tem um trabalho muito bacana do prefeito, que ele mantém um ginásio com escolas e mantém lá um projeto de futsal, futebol de salão, que ele agrega as famílias. E foi partindo desse convite do Pereira, que foi um ex-jogador de futsal, jogou no Inter Movistar na década de 2000. É o prefeito ele? Não é prefeito. Esse é um dos articuladores desse torneio, que nós fomos participar em Torres Vedras, uma cidade a 80 quilômetros de Lisboa, onde participaram 3 delegações mundiais lá, Portugal, Espanha e Brasil.
Eu tive o prazer de ser essa delegação junto com o Pereira e o professor Edu, uma delegação de 16 pessoas, né? 10 atletas e 6 pessoas, entre pais e alguns articuladores, esportistas. Foi muito legal, tiramos o 3º lugar lá, a categoria sub-13, e eles têm um envolvimento muito bacana. A cidade está em polvorosa porque é época de turismo, está entrando o verão lá, então a cidade bombando no que diz no sentido de turismo e aproveitando o torneio participar lá, que foi muito salutar. Então, qual é a categoria que... Participamos na categoria sub-13. Tivemos o 3º lugar. Tinham lá 16 equipes com 6 categorias. E eles têm categoria desde 6, 7 anos de idade. O futebol lá é muito forte. E na rede de futsal, então, muito mais ainda. No clube chamado Esporte Clube Torres Vedras. Eles têm lá ginástica, eles têm lá natação, eles têm vôlei, tem hóquei. Eles participam da Liga Nacional. Então, é uma cidade que pulsa entretenimento, que pulsa cultura, que pulsa também o esporte. Isso é importante porque agrega, então, tira lá, eles têm uma bolsa que eles trabalham com crianças carentes. Então, tu pode ver de perto como que funciona. Então, isso para nós é alentador. A gente ir numa outra cultura, num velho, novo mundo, né? Uma Europa que está se revitalizando. Portugal também tem algumas crises, mas, enfim, eles têm perspectivas boas porque tratam com outra economia. E a gente aqui sempre aprende. E para nós é muito salutar participar desses engenhos que o mundo do entretenimento nos traz. Bom, tu saísse daqui foi na terça-feira passada. Ficamos 6 dias lá. Hoje é quinta-feira, terça-feira da semana passada. Isso. E voltasse na segunda-feira dessa semana. Voltei segunda-feira à noite. Ou seja, tu saiu, voltou e o Internacional continua na mesma coisa. Na mesma coisa. Né? Não, uma semana ou piorou. Já que vamos entrar no assunto internacional, nós temos que enaltecer a criatividade internacional. Seus dirigentes. Estão buscando solução. Cláudio Vinck e Nilmar. Excelentes soluções criativas. Não. Entrando, por favor, criatividade. Criatividade, temos que enaltecer a criatividade. Não, mas fale um pouquinho. Por favor. Nós temos um repórter um repórter extremamente atualizado, bem informado. Aliás, quero te dizer o seguinte, o Alex Bagé agora era o repórter mais bem informado. Ainda é. Ou melhor informado, mais bem é uma invenção da Globo, né, no português, mais bem e tal. Melhor informado era o Alex Bagé. Como o Alex Bagé passou de repórter para comentarista, o repórter melhor informado passa a ser o Diogo Rossi. Tá? Então... Hereditariedade é posto. Também Vamos dizer que o Bagé é o comentarista melhor informado hoje. Mas o Diogo vai dar a informação certa, que isso que o Nelson está dizendo aí não é correto, né, Diogo? O Cláudio Vinck está integrado ao grupo, né? Não é vai passar a ser agora acertou por enquanto, lateral direito do Internacional do mas grupo. Mas pode ter duas interpretações do não é correto, né? Não é correto a informação ou não é correto que o que tu informou aconteça, né? Tem um outro detalhe, o Alex Santana foi rebaixado ao Inter B. Veio do Paraná. Mas vem cá, eu vi, era fake aquela troca de mensagens do Alex Santana com um torcedor paranista lá? Aquela mensagem não chegou a se confirmar, até a gente tentou contato com o Alex Santana nas últimas horas, né? Ele não quer falar sobre o assunto, mas é o seguinte, na última segunda-feira ele não apareceu no treino, não disse por quê, e aí foi rebaixado para o Inter B. Detalhe, estava jogando a Série B do Campeonato Brasileiro, era titular, camisa 10 do Paraná, foi trazido de volta para o Inter, porque o Inter entendia que era um jogador importante para o elenco. Ele faltou um treino e foi rebaixado ao Inter B. Vamos atualizar o nosso telespectador, a nossa audiência aí, sobre o que foi essa troca de mensagens que vazou na rede aí, não é? Vazou na internet, e que não se sabe, não se tem a confirmação se realmente era do Alex Santana, né? Isso. E com um torcedor do Paraná. Mas ali na troca de mensagens, inclusive, o Alex Santana... Dizia que estava voltando já para o Paraná. Estava voltando para o Paraná, e dizia mais, né? Que o Internacional não era... Como é que é? Ele dizia na mensagem? Ele dizia que não era o espaço para ele, que ele ia para um time que subiria para a primeira divisão. Torcendo para o Paraná subir para a primeira divisão. Exatamente. Quer dizer, isso não se confirmou se era fake ou se era verdadeiro.
Mas, de qualquer maneira, isso circulou aí nas redes sociais, especialmente pelo WhatsApp, né? Exatamente. Agora, o Alex Santana é uma peça que só ficou no banco de reservas até agora. Agora foi rebaixado, do banco de reserva rebaixado. Mas aí o Internacional tirou do Paraná o seu camisa 10, o Paraná veio jogar contra o Internacional não conseguiu vencer o Paraná, e agora vamos devolver Não, pelo jeito não vão devolver. Não, vão rebaixar. Não tem como entender. O próprio Ceará também, depois da entrevista que deu, depois do jogo... Está negociando já a rescisão contratual. Está rescisando a sua rescisão. Para deixar o Inter. E, aliás, a lateral direita do Internacional é um problema gravíssimo. Terrível. Eu não digo só a lateral, né? Sétimo, oitavo jogador que passa pela lateral e não dá certo. A gente observa que a gente tem que falar isso. Tem algum problema, né? Eu vou dar um pitaco aqui, Rogério. Claro. Só para relembrar. Aliás, o senhor está aqui para isso, né? Só para ser Pode falar também. A última vez que eu estive aqui, a gente comentou a respeito, era bem no começo da competição, e a gente falava a respeito daquilo que poderia fazer o Juventude, que poderia fazer o Internacional. Vocês lembram que eu disse que o Internacional tinha uma carga bem maior de exigência por ter vindo da Série A, do ano passado para esse ano, e por tudo aquilo que ele representa no futebol brasileiro, pelas conquistas que teve. Que para o Juventude era diferente porque estava subindo da C para B. E isso acabou se confirmando num único sentido. Hoje o Juventude momentaneamente faz uma bela campanha, há de se reconhecer isso, sem que haja um ufanismo gaudério, como eu sempre digo, né, de se achar que o Juventude já vai subir para a Série A, que tem chance. Não tem chance alguma nesse momento. É apenas o início do campeonato. E o Internacional, o que eu pude perceber, e já vinha comentando isso com o Nelson, que é com quem eu mais troco ideias a respeito do futebol, porque a gente se encontra mais seguidamente, é que enquanto o Internacional, através da sua diretoria, através dos seus jogadores, da sua torcida e de nós, enquanto imprensa, não nos conscientizarmos de que o Internacional é um clube da Série B do Campeonato Brasileiro, o Internacional não vai a lugar algum. E vai continuar com essa cobrança, o torcedor não aceita ainda, não conseguiu assimilar que hoje o Internacional é um clube da Série B, da segunda divisão nacional, e que tem que se adaptar a uma competição que ela é extremamente difícil. O nível dos jogadores, das equipes, não chega próximo do que é a Série A. Mas são competitivos. E são times que você pega e vai ter dificuldade de enfrentar. E o Internacional ainda não assimilou essa ideia. Mas eu diria... E outra coisa, trocar de técnico a todo momento não vai resolver o problema. Agora, vou dizer, na minha avaliação, por aquilo que eu acompanho à distância, o Guto Ferreira está começando muito mal. Porque já queimou 2, 3 jogadores num curto espaço de tempo e o torcedor acaba se revoltando contra o jogador e não contra o técnico. Eu ouvi, se não me engano, na entrevista coletiva depois do jogo contra o Paraná Clube, o vice-presidente de futebol internacional dizer que ele não escala o time. O que já foi sintomático no sentido de que já está começando a ser olhado de uma forma diferente as atitudes do técnico. Então, quer dizer, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Ou seja, nem todo o aspecto positivo de uma conquista vai para o técnico, mas também tem que saber se adaptar a uma situação, que é uma situação recorrente, que está aí, só não enxerga quem não quer ver. O Internacional não se adaptou ainda a uma competição como a Série B. Não está querendo aceitar isto. Quer dizer, é tipo daquele cara que vai se separar da mulher, a mulher não quer mais ele, e ele não aceita de maneira nenhuma. Até que, de repente, comete uma bobagem. Então, o Internacional tem que ficar muito atento a essa situação, os seus dirigentes centrarem o pensamento em cima dessa conscientização, e até mesmo a gente fazer um trabalho em nível de imprensa de conscientização do torcedor, não exagerando nesse ufanismo que eu falo, diz, não, que o Internacional é grande, não. O Internacional não vai subir para a primeira divisão novamente por decreto. Lembrem disso. Tem que jogar. Mas olha, Zé, eu vou te dizer o seguinte, eu concordo integralmente contigo, mas faço uma ressalva que pelo menos nesse programa aqui, no Virando o Jogo, essa bancada, em todo o Campeonato Gaúcho, quando num determinado momento se falou do Internacional, como é que era o nome? Carrossel Vermelho. Carrossel Vermelho. Não me lembro nem. Lembra, Diogo, quando é que foi esse episódio? Então foi no Campeonato Gaúcho. 9 jogos sem derrota. 9 jogos sem derrota, isso. Mesmo ali, a gente cansou de avisar, cansou de falar aqui, porque o Internacional não era nada daquilo, que estava tentando se criar uma imagem que não era a realidade do Internacional e que, principalmente, para disputar a segunda divisão do futebol brasileiro, o Internacional tinha que ter um perfil competitivo. E não era o perfil do time do Internacional. Aliás, eu diria até com raríssimas exceções, épocas de exceção,
O Internacional nunca foi um time competitivo. Nunca foi um time confiável. Não, nunca foi um time competitivo, sempre foi uma característica mais técnica. O Internacional, quando ganhou os 2 títulos na sequência, 75 e 76, ele tinha muita técnica, tinha competitividade, qualidade. É verdade, mas tinha também muita qualidade. Comparando com o Grêmio, né? O Grêmio, quantas vezes nós vimos aí conquistas de não ter um time com uma qualidade técnica maior, mas tinha alta competitividade. E isto, mais do que nunca, num mata-mata, competição de mata-mata, e numa Série B, onde você tem... É um campeonato longo tanto quanto a Série A. Só que o diferencial é a competitividade. Se a gente for analisar, fazendo um paralelo rápido com o que a gente está vendo, observando na Série A do Campeonato Brasileiro, esta oscilação das equipes, que daqui a pouco o São Paulo está lá na ponta de baixo, vence 1, 2 jogos, sobe, o Corinthians tem se mantido, o Grêmio tem se mantido, e que são as 2 equipes que hoje estão apresentando o melhor futebol. Agora a gente viu um Cruzeiro jogar contra o Grêmio de igual para igual, num belo espetáculo de futebol, de competitividade. De repente, talvez o placar tenha deixado assim um visual mais bacana, né, para o jogo, para traduzir como se fosse o melhor jogo do campeonato até aqui, por causa dos 6 gols que aconteceram. Mas os gols foram surgindo a partir de erros, de uma virtude do atacante, de um erro do defensor, alguma coisa nesse sentido. Agora, tu tirando isso aí, também é um campeonato que está se moldando numa 9ª, 10ª rodada. E a partir da 15ª, tanto na Série A quanto na Série B, que a gente vai ver quem tem chance de chegar e quem... Vamos falar em seguida sobre isso. Será que é isso? O Internacional acha que tem tempo hábil para fazer esse desmonte como o Guto está fazendo, para tentar fazer a montagem depois, logo depois da mensagem do Banrisul? Aliás, com o Banrisul, você sabe, você está conectado sempre. O Banrisul te conecta com soluções em tecnologia para uma vida digital. Por exemplo, tem Vero, bom para quem paga e para quem recebe. O Home Banking, que põe a agência no seu computador. Tem M-Banking para o celular. Banrisaque Digital para sacar sem cartão. E ainda o Office Banking para controlar a sua empresa onde você estiver. Acesse banrisul.com.br/te conecta e saiba mais. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Isso, com o Banrisul você está conectado. Vocês acham, aliás, o Hugo Larroque falou antes sobre a questão da lateral direita, e o que mais me impressiona, Ceará estava aí, tinha sido contratado pela direção anterior. Isso. O Júnior era das categorias de base. Da Ponte Preta. Mas ele veio da direto para a base do Inter. Para a base do Inter, isso. Tá. Quem lançou ele na Ponte Preta foi Guto Ferreira. Guto Ferreira, tá. Quem mais... Alemão. Pois é aí que eu quero chegar. Quem mais nós tivemos na lateral direita ali? O Alemão, William. O William que estava de saída já. Que foi outra pataquada da direção internacional, bota lá treinar separado, aí volta a treinar porque não tinha data razão. E o Alemão. O Alemão foi a contratação dessa atual diretoria para a lateral direita do Internacional? E não aprovou. Eu não sei o que acontece, porque enquanto não dá continuidade no ritmo de jogo que se pede para os jogadores, e agora tempo de treino que se pede também para o Guto Ferreira, tu não consegue observar. Nenhum jogo tu não consegue ver, a não ser se ele for um monstro, tipo Neymar, Cristiano Ronaldo, mas aí são esferas diferentes. Quando tu vê um jogador, tu dá um ritmo para ele pode apresentar ou não. Isso tu vai ver a partir do terceiro. Mas o alemão esse é insuficiente, pessoal. Mas sobre o alemão, com todo respeito não a ele, mas a direção, né, do Inter, o Inter brigou com o Botafogo pelo alemão. O Inter foi ao Bragantino e disse pro Bragantino: pago mais que o Botafogo. Esse é o lateral que eu quero. É esse o lateral que eu quero. Esse vai ser meu lateral direito. Mas quem é no Internacional que diz isso para ter essa convicção? A direção recém tinha assumido o clube e tinha convicção no futebol. A direção é não é cota do treinador. Hein? A direção é um ente. Vamos fazer assim, agora, o Roberto Melo sugere o nome, passa para as partes, o presidente tem que aprovar, o treinador aprova, então todo mundo aprovou. Tudo bem. Não contrata sozinho. Como diz um amigo meu, lá é um ente, mas que tem dente.
Eu quero saber qual é o dente. Qual é o dente, porque só pode ser um dente cariado, né? Que deu essa sugestão. Não, que não conhece. Quando eu falo isso, é no sentido de não conhecer o futebol. Pois é, Rogério, aí deixa eu fazer um outro contraponto também. Aqui, em defesa dos jogadores que estão chegando para atuar no Internacional, que vem já com esse peso no aspecto psicológico de ter que entrar e resolver. Se sabe, nos tempos atuais, que uma equipe não se forma de um dia para o outro. O mesmo problema passou o Antônio Carlos, que foi tendo que trocar o pneu do carro com o carro andando. Fez um gauchão muito abaixo daquilo que se esperava de um clube como o Internacional, mas vinha com toda aquela pecha ainda do rebaixamento do ano passado, com toda essa nuvem negra em cima do Beira-Rio. E agora, qualquer jogador que entrar vai ter que entrar para resolver. E não é assim, porque hoje o futebol ele está extremamente dependente do aspecto coletivo. E não vai ser o D'Alessandro sozinho, com toda a sua qualidade, que vai carregar o time nas costas. Não vai ser o atacante que entrou agora, se machucou. Não é assim que funciona. E isso é que o torcedor tem que entender. E a gente, enquanto cronista, também tem que contribuir com isso. A gente vai chegar num ponto mais grave, então. Porque o Internacional trouxe um jogador de qualidade mediana, que seria para estar inserido num contexto de equipe, certo? Cujo treinador não conseguiu dar esse sentido de equipe, no caso o Antônio Carlos. Sim. Tá? Ou seja, não conseguiu fazer com que um jogador mediano tivesse alguma produtividade para a equipe. E mais do que isso, trouxe um jogador de características que não eram adequadas para a competição que ia enfrentar. E aí também tem... Aí também a gente pode colocar o seguinte, o alemão, vamos usar esse exemplo, mas a gente poderia pegar até outros jogadores. E uns 4, 5 exemplos ele não teve sequência. Na necessidade de resultados, o que a direção, a própria comissão técnica teve que lançar a mão? Primeiro, por uma questão que, pelo que eu sei de bastidores, de que esse rapaz que foi negociado agora, o William, tinha que jogar. Tinha que jogar. Mas ele já estava negociado. Então o Internacional sabia que iria perder esse jogador. Ali, como acabou se confirmando agora. É o mérito do Guto, né? Ter tirado ele de vez do grupo. Porque não vai jogar. Não vou contar. Não, então tu monta um time. 15 dias. Exato. O contrato dele termina agora. Tá, e aí eu pergunto o seguinte, por que o seu William resolveu nos jogos anteriores em Campeonato Gaúcho? Pois mas é isso que eu estou dizendo. Então é aí que eu quero chegar. Então, se o alemão tivesse tido, talvez, um pouco mais de sequência de jogo, de ambientação, porque ele vem de um clube diferente. E isso também tem que ser computado hoje. O Grêmio teve com o Bolanhos um exemplo do ano passado para cá, que foi assim uma coisa que saltou os olhos. O rapaz chegou aqui tímido, não estava adaptado. Na medida em que ele foi se adaptando, e isso faz parte também desse contexto do futebol, o jogador vai produzindo mais. Então, quem sabe lá, se o alemão não tivesse sido garantido por algum tempo mais de sequência de jogos, não poderia ter produzido um pouquinho melhor. Aí nós vamos chegar no ponto nevrálgico para mim do Internacional, que é a direção, que é a gestão de futebol. Que se a direção de futebol, a gestão, tem convicção nesse jogador, contratou esse jogador, e foi o único contratado, chega lá para o treinador e diz, amigo, vamos insistir com isso aqui. Não pode se falar para o treinador? Não, pode e deve a direção do eu não sei se ele não teve algum problema, de repente, de lesão nesse meio tempo, alguma dificuldade de condicionamento físico, também a gente não sabe. Teve várias vezes, 2 vezes já. Então isso aí também tem alguma coisa a ver. Agora ele está voltando ainda de lesão. Mas eu não vejo como uma solução para o Internacional. Comunicação nisso tudo. Tá, mas aí que está. Essa questão, só um pouquinho. Essa questão que tu enfatiza, Nelson, não é a solução. O que é solução? A solução é tu montar um time competitivo para a Série B. Tu não adianta tu querer ter lá o lateral direito da seleção brasileira toda internacional para jogar a Série B, porque não vai resolver. Porque o nível de competitividade é diferente. Quem foi o melhor lateral direito do Gauchão? O John Leno, que o Cruzeiro foi lá e levou na hora. Antes de terminar já estava contratado. Cruzeiro e feliz. Ele é banco do Cruzeiro e feliz. Sim. Tá? Segundo lateral direito melhor do campeonato. Quem é o segundo melhor lateral direito do Campeonato Gaúcho? O rapaz do Novo Hamburgo. Fez uma excelente campeonato. Excelente campeonato. Bom lateral, exato. Não estou me recordando o nome dele, mas é bom jogador. Só que é o seguinte, aí a direção internacional contrata lá o Edgar, que é esse lateral que tu fala. Cai todo mundo de pau em cima do cara, porque foi contratar o jogador do Novo Hamburgo para ser titular do Internacional. Não dá chance no campo. Mas é a mesma coisa que é a mesma relação que eu estou fazendo no que se refere à avaliação do alemão.
que eu acho que fica prejudicado na medida em que ele não teve essa chance de ter uma continuidade e de uma adaptação que pudesse lhe dar essa confiança de entrar e jogar o futebol que fez com que o Internacional fosse disputar ele com outros clubes. Viu o partido do Alemão. É que recentemente o Inter teve um exemplo negativo do Campeonato Gaúcho, né? Contratou o Ednei do Veranópolis. É verdade. E ele não deu certo. Tanto que, para mim, eu lembro que a grande atuação do Ednei foi no jogo da Copa do Brasil. Que ele não jogou, né? Que ele avisou a direção que não podia jogar, que já tinha atuado pelo Veranópolis. O Campeonato Gaúcho, Edgar e Mas Diogo, cada caso é um caso. O Edmilson, por exemplo, do Grêmio, jogou no Veranópolis. Isso eu digo exemplos recentes. E saiu do Veranópolis, não foi aproveitado aqui pela dupla Grenal, nem pelo Juventude, nem pelo Caxias, que naquela época o Caxias também estava jogando no Campeonato Brasileiro, que era um jogador que estava ali do lado, barato, de custo reduzido. Não, ele foi colocado no interior de São Paulo, se não estou enganado, depois ele andou rodando para depois vir se fixar. Mas aí é que eu digo pelo exemplo recente, talvez o medo seja esse. Porque o Sander, por exemplo, para mim foi o melhor lateral esquerdo do Campeonato Gaúcho e teve que o Luxemburgo voltar para o futebol para ele ter um clube. Agora está no esporte, né? Mas aí é que eu queria chegar. O Campeonato Gaúcho, para mim, é mais ou menos como a segunda divisão do brasileiro. Você tem jogadores que, pela característica da competição, que é uma competição muito menos para se ganhar e muito menos para aparecer, esses jogadores, né? Porque quem está jogando uma segunda divisão hoje lá, pelo Náutico, vamos pegar outro clube menos votado, pelo Luverdense, são jogadores que têm uma grande competitividade. Nós vimos esses meninos do Paraná. O Paraná veio com uma faixa etária aqui, média, tá? Eu acho que de 20 quantos anos, 24 anos, 22 anos. Tá? O Luverdense é um time de guri. E uns moleques que mostraram competitividade. Mas o que é? Isso não quer dizer que eles tenham, né, a qualidade toda maior. De chegar. Eles vão ser competitivos ali para tentar chegar numa equipe. E nem todos, né, correspondem, mesmo os que são contratados correspondem. Então, eu acho que a gente pode fazer, né, ressalvando as características das competições, uma certa analogia entre o Campeonato Gaúcho e a segunda divisão, justamente nisso. Mas eu concordo no aspecto de que o que o Internacional precisava realmente nesse momento era competitividade. Então, tinha que aguentar o repuxo de daqui a pouco ser criticado por trazer um jogador, né, que foi destaque do Campeonato Gaúcho, que não era jogador de qualidade, mas mostrando para a torcida, e aí entra o que eu acho que tu queria falar, Hugo, sobre comunicação. Exato. Né, mostrando para a torcida que a situação agora é outra. A situação é precisar não de um time técnico ou um time de Série A, como o próprio Internacional chegou em um determinado momento falar, mas um time efetivamente de Série B, mas que é um time pegador, é um time competitivo. E quando se fala em competitividade, o Guto Ferreira falou, quando indagado numa desses questionamentos aí do pós-futebol, ele disse, não escala o fulano de tal, não. Falou do Brenner e do Nico Lopes. Quando ele disse que falta competitividade para esses jogadores. Que equívoco. Me desculpa, ele está errado. Um equívoco... Ele está errado porque o jogador faz parte de um plantel. E tu trocar uma palavra indignação por competitividade é uma coisa. A palavra de estar indignado é tu perder uma bola e mostrar que está indignado. Por exemplo, há 1 mês e meio atrás, o zagueiro do Internacional, esse menino Ortiz, não era o melhor zagueiro do Rio Grande do Sul. Mas o Nico Lopes... E agora? O Nico Lopes também. Onde é que colocaram o menino? O Nico Lopes é a mesma coisa. Estou execrando um rapaz, querido, ele não desaprendeu a jogar futebol. Outra, falasse também no Zago, ele deu uma entrevista agora, semana que passou, essa semana ainda, no outro veículo de comunicação, colocando um erro individual. Um técnico não pode falar isso, querido. Se é um nós, se é um grupo, é nós, somos nós. Não existe erro individual. Exato, ele falou, não, perdemos o jogo do Novo Hamburgo com erro individual do jogador. Não, mas tu não pode execrar o teu próprio colega em rede pública. Não se faz isso. Quando é nós, é antiético, é no mínimo antiético. Sem dúvida. É no mínimo antiético. Não se faz isso. Eu não venho aqui dizer, não, o Rogério Amaral ali no bastidor está falando mal, falando. Não existe isso, querido. Existe um grupo, existe um fundamento, uma história, comunicação, convicção. Essas coisas... Convicção no dicionário internacional é um verbete que não existe. Eu acredito. Há muitas contratações equivocadas, mas também tu não tem um plano de... nós queremos que o Internacional jogue este futebol. Sim. Não existe isso. Formato, eu vi o jogo. Não existe isso. Foi um jogo lamentável. E tu mas então, tu vem mais ou menos fechar dentro da minha ideia, que eu tenho tentado, até conversando com o Nelson, eu tenho dito muito isso.
que nós partimos para uma caracterização do jogador de futebol aqui no Rio Grande do Sul que eu não consigo aceitar e não consigo entender o motivo. O cara joga uma partida e vira Pelé, vira ídolo da torcida. Herói. No outro jogo ele não faz um gol, erra um passe, ou erra um gol, comete algum erro, já não serve mais. Então, para um pouquinho, onde é que... eu fico imaginando a cabeça do torcedor, para que lado ela vai? Se daqui a pouco vamos mais um pouquinho. O Edgar um dia é o craque do jogo, é o craque do time. No outro dia já não é mais. Então, eu vou torcer por esse cara. E isso acaba também transferido para dentro do campo. O jogador sente isso. Mas é também uma necessidade de clubes que vivem um mau momento. O Inter vive um mau momento, então o torcedor ele se apega em pequenas coisas, se apega daqui a pouco no jogador que vai muito bem no jogo, e aí no outro jogo, se ele vai muito mal, já pega no pé. Pois é, mas é que está esse exagero, eu acho que talvez não há esse balanceamento entre aquilo que é o coerente e o que é o exagero. Mas nós temos que fazer isso. Eu acho que nós, crônica, temos que fazer isso. É o que eu também defendo. O torcedor tem direito de fazer isso. Ele pode amar o Brenner, que fez 13 gols. Mas ele é muito suscetível àquilo que a gente diz. Com certeza. Mas o problema por isso... é que a direção não pode fazer o que está fazendo com os jogadores. Qual é a frase que eu mais uso aqui? Não tem que se apaixonar por homem, não é isso? Eu nunca fui apaixonado. Mas eu canso de dizer isso aqui. Eu aprendo com o Rogério. Eu canso de dizer isso aqui. Aí o Léo Ortiz, que o Hugo falou agora. O Léo Ortiz jogou uma partida, olha, deu uma paixão generalizada no Léo Ortiz. A gente aqui falando, eu inclusive era um ponto negativo aqui, dizendo, olha, é muito técnico, mas não tem imposição no cabeceio, não é um jogador de punch com o adversário e tal. Bom, aí, mas falando, tá? Aí, agora, sabe quem é que está nessa aí? A paixão é pelo Juan. Mas esse menino entrou 1 ou 2 jogos. Jogou 15 minutos. E já está todo mundo falando como se o Juan fosse solução para o volante também, como é que é o nome dele? Qual é o Dourado? Não. Charles. Onde é que está o Charles? Uma coisa que eu não ouço, uma coisa que eu não ouço em relação ao Rodrigo Dourado, que há comparações das mais absurdas que a gente pode ouvir. Mas se criou um clima de que esse é craque. O Dourado é um bom jogador para atuar na primeira função do meio-campo. Ele não pode ser um meia de articulação, ele não pode ser um meia de armação, porque ele não tem essa qualidade. Ele não pode ter saída de bola por ele. Agora, ele é um bom marcador. Eu não acho que até de repente. Saída de bola, não. Ele até sabe jogar. Bom, mas é uma questão do volante. Ele é o volante clássico. Eu já vou aquém do Edgar. Clássico. Eu acho que não, já vou aquém do Edgar. É um jogador razoável. Não vai. Tem um negócio bom pra nós aqui. Mas em dado momento, esse rapaz foi caracterizado como craque. E para jogar até como se fosse um 10. Mas esse é um vício do Internacional que já vem de algum tempo, isso aí. Olha aqui, um negócio bom para nós. Ó. Circuito Sesc de Câmbio 2017. O Câmbio é um jogo de vôlei adaptado onde participam atletas com mais de 50 anos. Inscrições na unidade do Sesc de cada cidade. Ao todo, 15 municípios gaúchos recebem as fases locais. E a final estadual será em Santa Cruz do Sul, nos dias 8 e 9 de julho. Portanto, estamos próximos aí das finais do Circuito Sesc de Câmbio 2017. Quantos atletas fazem parte da equipe? Hein? Quantos atletas fazem parte da equipe? Depende. É 5, 4. Bancada não. Imagina. 3 ou 4 nós vamos aqui na bancada para fazer o nosso time. Ainda informações em sesc-rs.com.br/câmbio. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Vamos à mensagem da Multissom e em seguida eu vou falar do que está fazendo que nem caixa de parafuso. Tá? Na Multissom você encontra as últimas novidades em tecnologia. Smartphones, televisores, tudo em instrumentos musicais, milhares de CDs, DVDs e games, além de uma linha completa de beleza para você e para a sua casa. Multissom, sempre perto de você. É verdade. As comparações que às vezes se fazem, especialmente um jogador do passado que está surgindo, mas enfim. Vamos atender aqui os nossos telespectadores, Diogo, dizendo que o Ricardo Amaral, meu primo, já está conosco novamente, acompanhando pelo Facebook. O Jarley Pereira Leal também está conosco.
o José Carlos Melo Ribas, o Ribas também está conosco, lá diretamente de Florianópolis. Aqui comigo o Diego Mendes diz: fiquei sabendo que o Inter vai apresentar contrato por produtividade ao Nilmar. Por que todos os contratos não são por produtividade? Duvido ver jogador se jogando no chão para cavar falta, errando gol feito, sendo displicente em campo, por aí vai, né? Está mais na hora dos trabalhadores do futebol serem punidos assim como praticamente todos os trabalhadores que não são produtivos ou competentes. Abraço a todos da bancada. O contrato do Douglas no Grêmio é por produtividade. O Ceará, o contrato também era por produtividade. O Ceará também era por produtividade. E o Nilmar Mas não coloca ele para jogar, como é que ele vai produzir, cara? Não, só um pouquinho, dá licença. O telespectador é inteligente e nós também temos um pouquinho de inteligência. Como é que tu vai tirar do cara a produção se o elemento não está jogando bola? Não dá para entender. Não tem como entender. O Ceará era por produtividade, então coitado do Ceará não vai receber nada agora. Meio jogo. Recebeu o fixo. O fixo mais a produtividade. O Rodrigo Rossomano, nosso colega, jornalista, o Diogo Rossi sempre que opiniões corretas. Programa muito bom. Vem cá, meu amigo, eu tô que nem o Bagé. Tá pagando o cafezinho? O Rodrigo Rossomano é assessor de imprensa. Viu? Então já está na tua assessoria. Você já tem assessor de imprensa, então, não sabia? Russo, nosso próximo objetivo, lançar minha página oficial, viu? O Russo já teve conosco aqui no programa. Né? O Russo que foi por muito tempo, né, assessor de imprensa do William, né, através do Internacional. Depois que teve aquele problema, acabaram, né, se dissociando. E lembrando, né, na época, até para fazer um elogio ao Russo, né, o William quis lançar aquela nota do início do ano. E o Russo disse, não vamos lançar. E aí foi uma decisão do William, seu empresário, e lançaram. Para ver como as coisas também ficam foge um pouco. O assessor de imprensa, que é um consultor, vai lá e diz para o seu assessorado, olha, não faz isso porque não é legal, vai dar ele. Isso. Aí o empresário que acha que sabe mais do que todo mundo, e vai lá para o jogador, e o jogador também se achando o rei, porque tem uma proposta da Europa, não, eu vou botar a nota. Então, para que tu contrata assessor de imprensa? O assessor de imprensa, e infelizmente isso não é só no futebol, e não é só com jogadores, isso também nas direções de futebol e nas empresas. E no poder governo, e do poder público também. O assessor de imprensa não é um passador de notícias, assessor de imprensa é um consultor. É ele que conhece como é que vai ser a ponta lá, é ele que sabe como é que a própria, né, mídia vai reagir. Então tem que parar com essa história de um assessor de imprensa ser só um repassador de notícia. Ele tem que ser consultado e tem que ser ouvido, senão não tem cabimento, senão não tem razão de ser. Aliás, quem tem as empresas de consultoria, de assessoria, normalmente as empresas, né, contratam, essas assessorias externas, elas têm mais poder que o assessor interno. É uma coisa meio fora de lógica. Ou seja, né, o chefe ouve mais uma assessoria externa do que o seu assessor que está no dia a dia. Enfim, como é que nós estamos aí no WhatsApp, Diogo? O Mauro Lau manda assim, boa tarde, amigos, gostaria de me repetir, pedindo a opinião de vocês. Sustento que o meio-campo do Inter continua processando as ações ofensivas e de ritmo do time. Ou seja, ele diz que o Internacional não tem meio-campo suficiente, isso a gente concorda. Ele para construir as suas ações ofensivas. Aliás, em determinados momentos do jogo do Internacional com o Paraná, que tu não tinha absolutamente meio campo. Não tinha 4, 5 jogadores da linha de frente e tu não tinha ninguém armando no meio campo. Mas, começando aqui, desculpa. Claro. Qual é a posição do Wendel? O Internacional não sabe qual é a posição do Wendel. Eu sei. Ele foi contratado para ser lateral esquerdo. No contra-cheque dele está lá. É um jogador de nível bom, sim. Mas ele não é meio campista, que ele não inventa a moda. Cara. É que num momento de emergência foi colocado lá, e aí foi onde apresentou, justamente por essa falta de qualidade que tem o meio campo do Internacional, e aí eu incluo também o Rodrigo Dourado, mas nessa falta de qualidade que o nosso telespectador está enfatizando, foi colocado o Wendel, e ali subiu de produção. Mas o Internacional tem que entender que aquilo foi uma improvisação, e não pode continuar sempre improvisando. E esse mesmo erro que ele teve em um jogo só, os outros que tiveram um jogo só e apresentaram falhas. São 2 pesos, 2 medidas. É complicado. Sendo que os outros são da posição. Aí a falta de convicção. Robertson também foi improvisado ali como meio armador. Não dá certo por quê? Porque ele não é dessa posição. Não. Aliás, o Edgar pode falar bem do Robertson, porque o Robertson jogou muito bem no Juventude. Foi um grande jogador no Juventude.
né? Mas o Internacional ele não conseguiu jogar, né? Até eu acho que teve alguns momentos, mas não foi. Bem, mas... Até ele sofrer a lesão, ele vinha bem. Vocês lembram disso? Depois que ele sofreu a lesão, tentou voltar, foi durante o Campeonato Gaúcho, voltou a sentir, e depois, pelo menos... Forçou a volta, talvez, pelo menos eu não vi mais o Robson jogar. Agora, é um jogador de qualidade, e daqueles que são contratados por grandes clubes, como São Grêmio Internacional, ele não pode levar aquela questão, não, é jogador do interior que veio para a capital, não se adapta. Não, porque o Robson foi formado no Grêmio. Sim. Isso. Ramires não se adaptou. Saiu, foi para o Juventude, teve uma passagem muito boa já na primeira passagem, jovem ainda, surgindo para o futebol. Depois andou rodando por aqui, por ali, retornou para o Juventude, onde demonstrou uma evolução, principalmente na capacidade de entendimento de jogo. É um jogador que dentro de campo ele atua muito no sentido tático, pelo menos foi que a gente viu na passagem dele pelo Juventude, e que de repente aqui no Internacional, tendo outras cabeças para pensar o jogo e não ele, acabou tendo esse aspecto, né, diminuído. Acho que mais ou menos a gente poderia entender mais ou menos nessa linha. Muito bem. Jogo. O Chiquinho de Gravataí manda assim, ó: quando todos estiverem à disposição, a minha escalação é Danilo, Vinck, Cuesta, Klaus e Wendel, Dourado, Edenilson, Gutierrez, D'Alessandro e Juan com Potker. Peraí, vamos de novo esse meio campo dele. Dourado, Edenilson, Gutierrez, D'Alessandro e Juan. D'Alessandro e Juan. Isso. E um atacante só. E o Potker. Isso. Bom, talvez para jogar fora de casa. É o Chiquinho de Gravataí. Talvez para jogar fora de casa. Quem mais? O Chiquinho de Gravataí manda essa mensagem pra gente. Boa tarde, sou fã da bancada. O que vocês acham, né, de falar na demissão do Guto Ferreira? Né, ele quer saber porque foi pago algo pelo Guto Ferreira. Não seria jogar dinheiro fora? Manda aqui o Norberto Cassonati. Mas o Guto não vai ser demitido agora, né? Isso não tem... Aliás, o que eu temo, Rogério, é que justamente esse posicionamento, porque o Guto está sob pressão. Né? Ele chegou com um discurso quando foi apresentado, primeiro jogo, no segundo já começou a balançar, já começou a reagir, e isso não é bom sinal. Quando há esse tipo de entropia no sistema, a tendência é de que não vai durar muito tempo. A comparação que eu queria fazer era justamente isso. Por que o Guto está fazendo o quê? O Guto não chegou aqui, não botou um time, como eu acho que deveria ser, deixa esse time jogar, 2 jogos, se não der certo, vai nos treinamentos esses 20 dias, ou 2 semanas que vão ter agora, né? Logo 2 depois semanas, do Boa Esporte. Então, para fazer, que é o que ele está argumentando, que precisa desse tempo para trabalhar. Ele preferiu fazer diferente, é o sistema caixa de parafuso. O que é o caixa de parafuso? Tu vai na tua casa, tem uma caixinha de parafuso. Tu vai guardando os parafusos ali. Tu não separa. Tá tudo misturado. Aí a hora que tu quer pegar um parafuso, tu não encontra do tamanho que tu quer. Aí o que tu faz? Tu pega a caixa de parafuso e joga tudo no chão. E aí que tu começa a separar. O que o Guto fez agora, para mim, é isso. Ele pegou o time do Internacional e virou tudo pro chão. Porque deixou meio time aqui, foi jogar com outro meio time lá. Ou seja, ele fez mas ele fez isso por conta dele ou ele teve a anuência da direção de fazer isso? Não, tem que ter tido a anuência. Não, estou perguntando. Pois é. Aí eu Mas assim, eu acho que a anuência é direta, porque se você é contratado após a demissão de um treinador, levando em consideração que haviam outras opções no mercado e é você que é buscado... Mas é que isso aí foi discutido, eu vou virar o clube de cabeça para baixo. Acho que não precisa nem ter essa discussão. Mas eu não posso entender que não teve anuência da direção. A contratação dele é anuência. Eu não posso entender que... esse tipo de avaliação. Mas eu não posso entender que antes de contratar o Guto não tenham conversado como é que fariam agora esse reinício. É uma realidade diferente. O Grêmio está jogando 3 competições. E o Renato tem feito isso e não foi nenhuma nem 2 vezes que eu ouvi ele falar, explicando que as decisões que ele toma também passam por uma conversa com a direção. Claro. Quer dizer, nós vamos sentar com a direção e vamos ver o que é melhor para o clube nesse momento. Aí vai jogar o time titular ou vou poupar esse ou aquele? A decisão vai ser do treinador. É do treinador. Tem que ter... Mas isso passa necessariamente pela questão física, né? Eu acho que o Internacional começou um ano também com deficiência na parte de preparação física.
talvez não tenha tido o tempo necessário para fazer um belo trabalho, um trabalho sustentável na parte de pré-temporada e teve que já entrar no ritmo da competição e isso também foi desfavorável. E agora, tu consertar isso com um campeonato jogando terça e sexta, é muito complicado. Mas não sei se essa atitude é a melhor. Pois é. Jogar tudo no chão, fazer um desmonte geral e começar a montar. Até porque que mês nós estamos? Metade do ano, praticamente. Quando começou a pré-temporada do Internacional? Em janeiro. A temporada começou em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Não, início de janeiro. Não tivemos tempo de preparação. Mas nesse meio tempo muita coisa mudou, né, amigo? Sem dúvida. Chega se tu começa um trabalho lá em janeiro, que ele não te dá base pro atleta, em termos fisiológicos, ele não vai resistir, ele na frente ele começa a Sim, ter mas problemas. aí com os outros que chegaram depois, porque a maior parte chegou antes, né? Já estavam aí. Sim. Estavam aí, estava na mão do Antônio Carlos Zago para fazer todo o trabalho. E, aliás, a conversa da direção com o Antônio Carlos Zago para a montagem de elenco começou muito antes de janeiro. Sim, tanto que em novembro, quando estava eleito o presidente Medeiros... Isso é que é apavorante. Anunciaram ele. É isso que é apavorante. E o prognóstico dele, avaliação, determinação, comunicação, o que vão fazer a partir do que tipo de jogador, qual é a série B que a gente está comentando, é diferente? Claro que é diferente. É suor, é camisa, é competitividade. O Rogério, nosso amigo Rodrigo, lá da Bigodonto, está mandando aqui que por que o Internacional comprou vários atacantes e nenhum meio-campo? Da onde? Da Bigodonto. Da Bigodonto. E não falta competência e planejamento da direção? É bem de conta que nós estamos falando. Né? Exatamente isso. Então, todos nós aqui acreditamos que o Internacional vai chegar na Série A. A gente não temos dúvida disso, estou certo. Olha. Não, eu tenho dúvida. Olha. Não, ok, eu não hoje está fora. John. Hoje está fora. Está fora. Sim, hoje está fora. Mas isso passa por aquilo que a gente já comentou. Eu ainda acredito no Inter. Tem que se conscientizar de que o Internacional está disputando a Série B do Brasileiro. Sempre que tem diretor no estúdio aqui, e o Guaraci Andrade acabou de entrar aqui no estúdio, é porque alguma coisa acontece. Opa. No meu caso aqui é porque eu não li o texto ainda do Banrisul. Então eu vou ler o texto do Banrisul aqui, que é especialmente para você que é servidor público e aposentado do INSS, está precisando de dinheiro extra, faça um consignado no Banrisul. É rápido e sem complicação. Servidor público, aposentado do INSS, que está precisando de um dinheirinho extra, consignado no Banrisul. Rápido e sem complicação. O nosso colega Diogo Rimoli, lá da Itália, o Diogo está em Roma mesmo? Tá. Em Roma? Isso. Roma. Um dia desse eu vi ele na cozinha lá, já está metido, né? Foi para a Itália, já acha que ele é chefe de cozinha, já sabe cozinhar e não sei o quê. O nosso Diogo Rimoli também está conosco aqui. Senhores... Aproveitar que o Grêmio vai jogar hoje. É isso, mas o torcedor gremista tem que entender, está tudo tranquilo no Grêmio? O Kahneman teve uma pubalgia constatada, ele fica fora hoje. E existe a possibilidade dele voltar contra o Corinthians. Pelo que eu busquei de informações ontem, é uma boa não é nada informação. muito grave que ele tem. Foi uma pubalgia leve. Então, mas a gente sabe que pubalgia... Ele já foi operado? Não, nunca foi operado de pubis. E são poucos os casos, até os próprios fisiologistas podem dizer isso aí. Isso eu ouvi de pessoas entendidas. Dificilmente uma cirurgia de pubis resolve o problema. Não, e dificilmente o jogador volta a atuar como era. Demora. Eu lembro do Tcheco. O Tcheco deu... Esse é sempre o exemplo que eu acho que eu vou dar para o resto da minha vida. O Tcheco deu uma entrevista logo depois que fez a cirurgia de pubis e disse: nunca mais bati na bola como antes. E isso prejudica muito. O Bolanhos também está fora hoje. É que tem duas características. E fora também contra o Corinthians. Me permita, até porque essa lesão de pubis repetitiva, recidiva, isso foi caracterizado como um problema também correlato ou decorrente de hérnia inguinal. E aí, recentemente, a medicina fez essa correlação, que não existia há alguns anos passados, justamente de hérnia inguinal, que quase 90% da população masculina tem esse problema, e muitas vezes não é diagnosticado, inclusive, porque ele é assintomático, você não sente dor, não tem nenhuma outra manifestação, mas traz, segundo os médicos me disseram, um desequilíbrio nessa musculatura toda e que causa as dores pubianas e também as lesões de adutores. Lesões de adutores
e lesões no pubis estão relacionadas à questão de hérnia inguinal. Por isso que eu perguntei se ele tinha feito essa cirurgia. Não, ainda não fez. O Grêmio hoje deve ir a campo com titulares, ingressos já esgotados para o jogo contra o Corinthians no domingo, não tem mais ingressos, só camarote. Quanto? 40 mil? 52 mil pessoas são esperadas. 52 mil. Aliás, o ano passado eu confesso para vocês que eu tenho sido muito comodista e tenho assistido. O Nelson é testemunha. Verdade. O Nelson me convida para todos os jogos para ir e eu só vou quando eu tenho obrigação profissional. Não é? Estou muito comodista. Vejo em casa, né? Tô que torcedor pay-per-view. No caso do Inter, torcedor comentarista de arbitragem. Pay não viu, sabe, né? Pay não viu. No Internacional, o cara paga e não vê jogo. Tudo bem. Agora, o ano passado eu fui justamente nesse jogo Grêmio e Corinthians. 3-0. Foi um jogaço do Grêmio. O Pedro Rocha jogou muita bola nesse jogo. Estava nesse jogo também. O Grêmio fez, se não me falha a memória, 2-0 no primeiro tempo e 3-0 logo no início do segundo tempo. Teve uma dificuldade ali no início do segundo tempo, mas ainda conseguiu fazer o terceiro e caminhou a vitória. E matou o jogo. Então, a expectativa é que se tenha um grande jogo no domingo. O Corinthians joga no meio de semana contra quem? Joga hoje contra o Bahia, às 7h30. Em Corinthians ou em Bahia? Em Corinthians. O Corinthians só joga em casa, nunca vi coisa igual. O Grêmio tem a tabela invertida ao Corinthians. O Grêmio jogou 8 jogos, 5 fora. Não, mas o Corinthians só vai jogar em casa. Invertido ao Corinthians, agora vai inverter. A vantagem do Corinthians é que Santos, Palmeiras. Sim. São Paulo, São Paulo. São 3 jogos que não leva questão. Não, o Santos não. O Corinthians tem 20ª partida invicta, né? Isso. Agora o detalhe é o seguinte, o Grêmio entra em campo sabedor do resultado quase que completo do Corinthians. Então o Grêmio vai entrar em campo faltando 30 minutos. O que eu também, deixa eu dar um pitaco nesse negócio aí. O que eu também acho uma grande bobagem. Tinha que ser no mesmo horário, né? Não, eu digo no seguinte sentido. Não, a toda rodada o Grêmio vai assumir a liderança. Toda rodada o Grêmio vai assumir. Não, vai assumir a liderança pela campanha que está montando. Não vai ser de uma hora para outra. Histórica campanha do A mesma coisa, o Corinthians está exercitando isso porque está mantendo o rendimento e conquistando pontos. Com o passar do campeonato, ali na frente os dois já vamos ter o confronto direto. Mas não quer dizer que vai terminar assim. Mas esse jogo de domingo é o confronto direto. É o confronto direto. Onde o Grêmio pode assumir a liderança. Se o Grêmio ganhar hoje. Mas depois, segundo turno, tem jogo de volta. Sim, mas aí pode ter outra situação. E pode ter até outros clubes subindo na tabela. Mas a situação imediata, pontual, é essa aí. Ao que tudo leva a crer, pelos jogos de hoje, na rodada de hoje, de domingo vai ser a decisão de liderança. Momentânea. Sim, mas a liderança definitiva é só no final do campeonato. Ou de repente se conquistar antes. É que o Edgar tem alguns colegas gremistas que estão dizendo que o Grêmio já é campeão brasileiro. Já é campeão da América e já é campeão da América. Mas e por ser tem mais competição, tem Libertadores, tem Copa do Brasil. Tem imortalidade, tem tudo. Que vai, muito obrigado, Edgar e Vasco. Obrigado. Vocês dois vão estar aqui amanhã com certeza e nós também com vocês a partir da 1 da tarde. Obrigado pela audiência. Do jogo, oferecimento Banrisul, servidor público e aposentado, façam consignado no Banrisul.